O mundo das marcas é feito de ligações emocionais a vários níveis. Se por um lado o Dia dos Avós nos remete para a importância das marcas conectarem com segmentos de mercado pouco conhecidos, por outro, o período do verão traz uma oportunidade para as marcas aquecerem a relação com os seus colaboradores. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Os avós são cada vez mais importantes para a economia e para a sociedade. Desempenham um papel de apoio fundamental às famílias, seja em tempo como em dinheiro. Estivemos à conversa com Libby Rodney, Chief Strategy Officer do The Harris Poll, para desvendar qual é o verdadeiro poder dos avós enquanto consumidores. Brands have to be really thinking about the structure of families today. And what we're witnessing is the rise of the grandparent economy. There's the special things that have always been special about grandparents, right? Grandparents provide special attention to grandchildren, emotional support, share the family history, traditions, also teach life skills. So the role of the grandparent is fundamental, and it always has been. The data shows us that having a caring grandparent does, in fact, create greater economic comfort. Grandparents spend a total of $179 billion per year on their grandchildren. Also, our data says that 80% of grandmothers, parents report allow them to pursue their own career goals. So that's more working parents in the economy because of grandmother support. And 67% say they could have lost their jobs without that support. When we think about first line responders, grandparents are right there doing a lot of the heavy lifting in the caregiving economy. As more families have to return to the office and there's less care accessibility, grandparents are playing a really dominant role in families' lives today. We found that 90% of parents say that grandmothers create these meaningful bonds amongst the family. So anything that a brand can do to step in and further amplify that meaningful bond and remind people of that bond is where they're really going to do well in and help amplify the role of grandparents within the household. The difference between, a grandparent population and just a population that is over 55, for example, is that grandparents are really intentional about what they're buying. We see that grandparents, they are buying, a lot of back to school type of objects, toys, but also stocking the fridge or paying for extra grocery bills. Shopping overall for the family needs, and I would say they're splurging on the grandkids. You see this, massive amount of wealth being spent right now on grandchildren and on families and being that care provider. And grandparents, a lot of them are doing it with absolute excitement and thrill that they can even be giving that kind of freedom to their families. Modern grandparents look a little bit different probably than grandparents of the past. They define themselves differently. They look different in retirement. They're healthier and more active. When you think about how they'll create memories with their families, it's probably going to be different than the grandparents before them. They will want to have more experience-driven outcomes. It's a different generational mindset that is much more about spending the money that you have while you're alive with your family versus saving it and then later inheriting it. So it's just a pivoting to this more modern grandparent and recognizing this modern grandparent is going to be around
around for a while, and they're going to want their products and services to showcase how that meaningfully impacts their family dynamics and how it supports the overall family. Lots of people are living longer. Everyone is redefining what it looks like to be a 70 or 80-year-old today, and they're doing that with a lot more optimism around youth and activity. Where the grandparents sit in the role of the family has just been reinforced post-pandemic across the world. So the multi-generational families coming together and just the family support structure of having grandparents part of it has become so desired and wanted amongst modern families globally. We imagine that will continue for decades moving forward. Os avós são um segmento com enorme potencial e, para o aproveitar, as marcas têm que se adequar aos seus desejos e necessidades. Os avós mimam os netos, mas será que as marcas mimam os avós? Os avós hoje em dia não têm nada a ver com os avós de antigamente, além de serem uma mais-valia para todas as famílias em termos de logística. São muito ativos e muitos ainda têm uma vida ativa profissional e mesmo assim ainda conseguem dar a mão aos filhos para poder cuidar dos netos. Os avós representam cerca de 15% do volume de clientes que temos em todas as lojas Kit2Kid. Temos um dia específico que damos um desconto para os avós e é o dia que costumamos ter mais avós a visitar-nos. Habitualmente procuram artigos a duplicar para que possam estar nas suas casas. E normalmente são pessoas mais descomplicadas e práticas que procuram coisas mesmo em segunda mão por uma questão de sustentabilidade financeira e não só. Os avós são muito importantes, até porque acompanharam a agência Abreu durante algumas gerações. Este tipo de segmento, durante décadas, comprou viagens para usufruir com o seu parceiro, com a sua família, e, portanto, agora volta até nós com os netos. Estes avós não tiveram a oportunidade de usufruir este tipo de experiências com os seus próprios pais ou os seus próprios avós. Acreditamos que há uma maior disponibilidade financeira, há um maior conhecimento também sobre o mundo e a verdade é que também este público acaba por privilegiar muito o contacto com a família, alimentar laços, privilegiam muito a confiança. Quando os avós vêm sozinhos, percebemos que levam sempre, além das compras, um mimo. E quando vêm com netos, fazem sempre as vontades. Seja em brinquedos ou alguma coisa que pedem. É uma relação de carinho, ao contrário dos pais que são bastante mais estressados com a vida dos filhos, tudo mais, os avós têm uma calma muito maior para aqueles que os netos querem e precisam e estão mais atentos a essas necessidades. Os avós não se importam muito com serem os últimos modelos de equipamento. Se é uma cadeira e se cumpre a função de cadeira e é um preço acessível, não se importam que seja um artigo com um desenho mais desatualizado. Além de termos aqui uma economia circular, as coisas que deixam de servir numa determinada altura são postos à venda para que possam voltar a ter utilidade e em termos económicos a poupança é à volta dos 70% do preço em novo. Acabam por ir buscar livros mais antigos que lhes faz um bocadinho recordar ao tempo em que eram eles os próprios pais e trazer essa realidade para os netos. Acabam por passar esse testemunho aos netos. Às vezes associamos apenas viagens mais by the book, como as viagens à Disney, as viagens de um cruzeiro, não só apenas com os netos, mas de toda a família. Existe muito esta cultura dos avós proporcionarem momentos de felicidade e de cultura, de laços familiares, mas cada vez mais os avós querem mostrar aos netos o mundo inteiro.
Isso acaba por ser cada vez mais um conceito e cada vez mais um hábito deste tipo de consumidores. Varia muito daquele avó mais tradicional e que se calhar tem mais receio ainda de levar os netos numa fase mais inicial e então procura uma experiência mais tradicional, mas a verdade é que acabamos por ter outros avós bastante interessados em que querem experiências mais disruptivas, em que querem mostrar um bocadinho mais de mundo, um bocadinho diferente, não só pela vertente da cultura e o ensinamento ao neto, mas também porque acredita que ajuda a criar laços familiares. No mercado atual, a remuneração não basta para atrair os melhores talentos e outros fatores de atração ganham força. Neste Employer Branding, exploramos o papel do ambiente extra-profissional que o verão proporciona na valorização dos colaboradores. As nossas festas de verão e todos os eventos em que procuramos juntar as nossas equipas são momentos em que nós acabamos por utilizar para fazer uma extensão daquilo que é a nossa promessa para o talento, o nosso EVP. Definimos como nosso grande mote You Will Never Work Alone. Quando definimos esta nossa promessa para o talento, também lhe definimos um conjunto de atributos como transparência, como uma experiência genuína, humana, divertida, onde há uma aprendizagem contínua. E estes atributos acabam por ser a nossa estrela guia quando fazemos a curadoria de momentos que são chave para nós naquilo que é o ciclo de vida do profissional connosco. Do Grupo OLX, do papel das nossas festas, faz parte do nosso Employer Branding, no sentido em que promove o well-being, promove o sentimento de pertença, porque saímos um pouco do plano corporate e estamos num plano mais pessoal, onde as pessoas podem conhecer melhor, podem falar. No nosso onboarding apresentamos todos estes eventos que nós temos anualmente, isto porque sabemos que no âmbito de contratação, no âmbito de retenção de talento, de mantermos as pessoas connosco, temos que ir mais além do que apenas benefícios formais, do que apenas benefícios no papel, o ordenado, o seguro de saúde, isso não chega nos dias que correm. As nossas festas, eventos, atividades no escritório, atividades mensais, wellness, well-being, faz com que as equipas trabalhem melhor, as pessoas felizes trabalham melhor e nós temos uma dinâmica muito de high performance. O nosso EVP e os 4 grandes pilares que o definem acabam por pôr a pessoa no centro da experiência, por tentar criar mecanismos que promovam o sentido de pertença, de união, de colaboração, a inovação, a capacidade de sermos empreendedores e pioneiros e por isso as nossas festas acabam por ser também desenhadas nesse sentido. Queremos celebrar sucessos individuais, mas também de equipa e da empresa como um todo ao fim de um ano de trabalho. A nossa equipa de marketing, de comunicação interna, ano após ano, investe em criar uma experiência que seja única, diferenciadora e que acaba, nas semanas que antecedem a festa, por criar também muita curiosidade e uma energia positiva em torno do evento. Estes eventos são criados ao mínimo detalhe. Tentamos colocar nestas festas tudo o que possamos oferecer. Desde o tema, que foi, neste caso, foi o OLX Jungle deste ano, desde a música, a comida, as surpresas, toda a programação da festa é, então, organizada ao pormenor. É muito importante esse vínculo que nós tentamos ter a nível emocional, cuidando delas, fazê-las sentir como se estivessem em casa, estando com elas sempre numa cultura de feedback positivo para que possamos depois evoluir com elas, ou seja, caminhar lado a lado com as nossas pessoas em termos de trabalho, mesmo de progresso pessoal, eles conseguem fazê-lo connosco. No OLX acreditamos que cuidar das pessoas passa também por celebrar com elas. E é isso que trabalhamos todos os dias, desde a inclusão, desde a motivação, desde o well-being, o wellness. Estamos lá sempre para elas e é isso que nos difere de muitas empresas lá fora e é isso que nos difere o nosso trabalho e as nossas pessoas, que somos felizes. Acreditamos que os nossos embaixadores não são só os nossos atuais profissionais, mas sim o talento que no futuro virá trabalhar connosco e toda a rede alumni que ao longo dos anos fomos construindo e que queremos que todos saiam da firma com uma experiência positiva e que estejam na firma a viver aquilo que de melhor a Deloitte possa oferecer em termos de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional, formação e, obviamente, progressão na carreira. A nossa estratégia, para além da celebração e do reconhecimento, também trabalha
e tem como objetivo que as nossas pessoas se sintam ouvidas e desenvolvidas. Queremos continuar a trabalhar para termos uma cultura cada vez mais inclusiva, em que todos têm uma voz, em que todos se sentem parte da solução e se sentem bem connosco, e queremos criar uma cultura de aprendizagem contínua, de desenvolvimento, de progressão, e onde cada um vê na Deloitte o sítio certo para atingir as suas ambições pessoais. Esta semana, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, Melissa Antunes apresenta o rebranding da Bose. Através do conceito Sound is Power, a mudança de visual da marca procura representar visualmente as emoções do som. Hoje a campanha que trago aqui, que me inspira, é o rebranding da marca Bose, criado pela agência Collins. A Bose é uma marca conhecida há décadas pela qualidade dos seus produtos, mas precisava de um reposicionamento. A Collins respondeu com um trabalho profundamente sensível e contemporâneo. O conceito desta campanha é The Sound is Power. Um dos pontos mais brilhantes foi tornar o som, que é invisível, numa linguagem visual coerente e harmoniosa, através da criação de grafismos que simulam ondas sonoras, ritmos e movimentos. Conseguiram expressar o que se sente ao usar um produto Bose, sem precisar de mostrar o produto em si. Este projeto é um bom exemplo em como o branding pode ir para além do logo e criar uma ligação sensorial entre a marca e as pessoas. Obrigada pela sua companhia. Encontramos-nos para a semana com mais insights relevantes do mundo das marcas e da comunicação. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.